Boa tarde, pessoal. Dando sequência aí nas nossas matérias, né, que serão abordadas aqui na questão de física do solo. Hoje a gente vai falar um pouco de granulometria e grau de floculação do solo. Além disso, eu separei uma atividade, é como se nós pudéssemos fazer uma aula prática, seria a partir daí a metodologia. Então, a minha intenção é, com essa metodologia, conseguir gravar um dia na faculdade a avaliação, né, a análise. Eu não consegui ainda porque parece que está meio corrido lá a questão de algumas amostras e ela vai me avisar a técnica quando tiver liberado. Aí eu vou poder fazer para vocês, né, filmar todo o passo a passo. Mas por hora é como se fosse uma atividade que eu estaria passando para vocês num protocolo de aula prática. Então vamos tentar ver como que seria. Primeiramente, né, se nós pensarmos em uma aula prática, a gente precisa fazer uma coleta. Então, como é que a gente faz essa coleta no campo? Bom, como é uma coleta em que eu vou atrás de textura, não necessariamente a minha textura eu tenha que encontrar de 0 a 20. Se eu tiver feito uma trincheira, como a gente fez na aula prática, dá para a gente fazer ao longo do perfil. É só a gente sentir a diferenciação que existe ali ao longo do perfil em si, e com isso modificar, né, a, a coleta. Então, dá para você fazer a coleta de onde você quiser para testar, para ver a textura desse solo. Né? A granulometria, que é a separação então, das frações areia, silt e argila. O tamanho, por granulometria. Então, a gente tem uma amostra natural coletada no campo, né? Essa amostra natural que eu posso coletar, como é uma amostra deformada, eu estou coletando ela solta, eu posso fazer, então, a granulometria, a densidade do solo, a umidade. Já a porosidade, eu preciso de uma amostra indeformada. A gente vai ver isso numa palestra que eu separei para vocês de um aluno nosso, que trabalha com uma parte de irrigação. Essas amostras soltas a gente chama de amostras deformadas, e amostras que são em anéis são amostras indeformadas, porque eu caracterizo a condição real daquele solo no campo. Então, a coleta, né, vamos fazer para análise de granulometria. Eu vou separar, então, né, o que seriam os calhaus, porcentagem de cascalho, e aí a terra fina seca ao ar. É por meio de peneiramento. Então, eu vou tirar aquelas partículas maiores e vou utilizar apenas a terra fina seca ao ar para fazer a textura. Então, dessa textura eu vou encontrar a porcentagem de areia, de silt e de argila. Então, o calhau, né, ele vai de 20 a 200 milímetros, o cascalho de 2 a 20 milímetros, e a partir, então, menor que 2 milímetros, a gente já começa na areia. Né? No caso, areia grossa, areia fina, silt e argila. O que eu queria falar para vocês é que aquela análise que nós fizemos na garrafa, que vocês colocaram sal e fizeram uma medição, é algo bem experimentação mesmo. Não é a forma como é feito em laboratório. E quebra um galho? Quebra. Dá para ter uma ideia? Dá. Mas a gente precisa aprender a forma correta. Foi uma atividade prática, só para vocês terem mais ou menos ideia do princípio. O princípio, então, é de desprendimento da argila, de todo o resto, a partir, né, do reagente químico lá, no caso o sal, né, o sal que é o cloreto de sódio, e depois avaliar a diferença por sedimentação. Então, né, a gente tem dois tipos,
de métodos de análise. A gente tem a determinação da classe textural pelo método do tato. Existem alguns já profissionais da área que conseguem determinar a partir do toque. Então, pegar um solo, molhar ele, passar entre os dedos e sentir, por exemplo, uma sensação de aspereza, a gente consegue determinar que tem mais areia do que argila, né? Se ela já é mais pegajosa, ela tem mais a argila. E se ela tem aquela sedosidade, que seria como o talco, aí você tem mais silt. Mas é muito difícil estimar pelo tato. Só quem já está há muito tempo aí na área que consegue. E a análise laboratorial, né, que é a mais confiável e com os princípios mais que podem dar um melhor resultado. Então, como é feita essa análise laboratorial? Primeiramente, um pré-tratamento. Esse pré-tratamento é feito com a finalidade de remover os agentes cimentantes. O que são esses agentes cimentantes, então, né? A matéria orgânica, o óxido de ferro, o carbonato, alguns cátions também, e manter a argila. Então, tirar esses agentes cimentantes que grudam entre o quê? Entre as estruturas do solo e deixam as partículas primárias mais juntas. Então, a ideia é você soltar essas partículas primárias para conseguir serem quantificadas, separadas. O solo ele é um aglomerado de minerais, matéria orgânica e poros. Então, esses minerais eles estão juntos, junto com matéria orgânica, com alguns carbonatos, uns óxidos, hidróxidos de ferro. Então, o princípio é esse, tirar esses agentes cimentantes, removendo eles. Então, a dispersão dessa amostra é feita pelo método químico, hidróxido de sódio, né, ou o hexametafosfato de sódio. Lembrando que o cloreto de sódio que a gente usa também é algo mais caseiro, né? O cloreto de sódio ele tem um cloro, não é indicado, isso não é muito interessante. Então, os hidróxidos de sódio é o hexametafosfato de sódio, que são os químicos utilizados para fazer essa dispersão. Então, primeiramente é feita a pesagem da terra fina seca ao ar, junto com a solução dispersante, né? Aí é feito isso. Depois vai para uma agitação de 16 horas. Depois, você vai fazer a passagem, então, para um recipiente a partir de um funil. Já faz aí um peneiramento, né, dessas malhas e esperar o tempo para separar, né? Aqui, ó, a gente tem a argila, silt e areia, né? E areia, a gente vai ter areia grossa e areia fina. Então, é passado primeiramente numa peneira. Essa é uma metodologia que é feita, mas existem outras. Então, a dispersão dessa amostra é um método físico e mecânico. Por quê? Por causa da agitação. Você agitando, você consegue dispersar a partir do químico. Aí, né, de acordo com a avaliação, a gente chega, então, na classe textural, como a gente viu na aula passada, por exemplo. Se eu tenho 33% de argila, 40% de silt e 27% de areia, que deu no resultado, eu tenho um solo franco-argiloso, uma classe textural franco-argilosa. Quer dizer o quê? Ele quer dizer que ele está entre aí, né, um argiloso com características mais brandas da areia e do silt. Ele é franco, ele não é 100% ou arenoso ou argiloso. Ele tem esse equilíbrio, na verdade, né? Se vocês analisarem aqui, ó, a gente tem um equilíbrio grande entre as partes, não tem uma diferença muito grande entre elas. Então, né, há algumas observações aqui que a ocorrência do cascalho deve ser registrada como qualitativo, a classe textural. O que é qualitativo? Qualitativo é quando você dá qualidade para aquele solo. Né? Então, deve ser registrado como qualitativo da classe textural, de acordo com que critério? Muito cascalento,
ele é acima de 50% de cascalho. Cascalhenta, entre 15% e 50% de cascalho. E com cascalho, né, um pouco menos do que 15%. Então, a ocorrência ela também deve ser registrada aí no momento de fazer a coleta e de fazer os outros procedimentos. Então, essa dispersão, ela tem o objetivo de desmanchar os agregados, né? Lembrando que o solo, quando a gente fala assim, é melhor eu ter um solo agregado ou não? Sim, um solo bem agregado, com estruturas, matéria orgânica. Mas, nesse caso, a gente não tem interesse, ele precisa ser desmanchado. Eu preciso contar essas partículas que existem, que estão aí na minha amostra. Então, né, eu tenho a dispersão, tem quais objetivos? Desmanchar os agregados, manter a argila em suspensão durante o decurso da análise granulométrica. Então, a argila, por ser a menor partícula, é a mais fácil de ser dispersa. Tanto é que se a gente for pensar em um processo erosivo, né, pensar que a chuva é o maior agente de erosão que existe na partícula do solo. E se a água ela vai cair, vai desagregar aquele solo, aquelas partículas, obviamente as partículas mais finas como a argila, elas vão ficar dispersas nessa água. E com isso, se for uma enxurrada ou se for um problema maior de chuvas por muito tempo, carrega-se essas partículas de argila para fora daquela área, né, um processo erosivo. E a dispersão em água vai ser a facilidade, né, que o solo apresenta frente à desagregação devido à atuação da água, que é exatamente o que eu falei. Então, a dispersão na água vai mostrar essa fragilidade, né? Qual a maior ou menor fragilidade em relação à dispersão devido à atuação da água. E o grau de floculação? Qual que é o objetivo de se estudar o grau de floculação? O grau de floculação está relacionado também a medir isso, né? O processo erosivo do solo, qualidade desse solo e quanto que essa argila ela vai ser dispersada. Então, é um indicativo desse grau de floculação, então, quanto que ela vai desagregar dessa estrutura toda. Então, ó, é uma fórmula, grau de floculação. É uma argila obtida com dispersante, né, o D, que é o total, e uma argila dispersa em água, que é uma argila que só feita com água. Aqui também está falando da estabilidade desses agregados. E por que eu estou falando aqui? Porque quando a gente fala de uma argila obtida por um dispersante, a gente está colocando aí um químico, né? Ou seja, a gente está modificando o ambiente para fazer a dispersão dessa argila. Já a água, não. A água ela existe na natureza e a chuva, a erosão, etc. Então, o grau de estabilidade dos agregados. Então, quanto mais próximo de 100% esse resultado, maior é a estabilidade. E o grau de dispersão vai ser a diferença entre 100 e o grau de floculação. Então, informa o grau de dispersão natural do solo. Quanto menor for, consequentemente, né, se maior, se mais próximo de 100 a gente tem mais estabilidade, então, quanto menor for esse grau, vai ser mais interessante. E isso está relacionado também à característica do solo em relação à erosão. Essa foi a bibliografia, né, para a utilização da aula, e agora é a aula prática que eu falei para vocês, que havia sido preparada e que a gente vai realizar. Então, qual que é o princípio? Primeiramente, pesar 40 gramas de terra fina seca ao ar, né, e transferir para um recipiente de vidro, e com isso adicionar 250 ml de uma solução dispersante, ou 14 gramas por litro, né, 10 gramas de hexametafosfato de sódio mais 4 gramas de hidróxido de sódio, dissolvidos em 1 litro de água, e 250 ml de água deionizada. Aí vai agitar por 16 horas em uma mesa de agitação, claro, precisa de um laboratório para fazer isso.
e transferir todo o recipiente para uma proveta, completando o volume de água até 1 litro. Preparar essa proveta, né, sem amostra de solo, colocar 250 ml de solução dispersante na proveta e completar seu volume com água até 1 litro. Então, a gente vai fazer um branco e vai fazer um com solo. Só que os resultados são melhores se a gente faz uma secagem nesse solo por 24 horas. Então, a gente deixar na estufa a 105 graus por 24 horas, a gente tem melhores resultados. E aí, como que seria a leitura da concentração na suspensão de solo? Para fração areia, a gente agita manualmente o conteúdo da proveta por aproximadamente 1 minuto. E após essa agitação, a gente vai aguardar a sedimentação das partículas por 40 segundos e realizar a leitura em gramas por litro com um densímetro. Para determinar a fração argila, aguardar 24 horas e em seguida realizar a leitura com um densímetro também, que é uma ferramenta aí. E completar aqui, né, na tabela. A distribuição das frações granulométricas, então, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer a diferença aí, né, das distribuições das frações da argila, então a leitura de 24 horas. O branco, né, a gente faz a leitura de 24 horas do branco. Divide pela massa da terra fina seca ao ar e multiplica por 100. A massa, né, da terra fina seca ao ar é 40 gramas, a porcentagem de areia, como que a gente vai fazer? 100 menos a leitura em 40 segundos do branco, dividido pela massa da terra fina seca ao ar, multiplicado por 100. E a porcentagem de silt, nada mais vai ser do que sair a diferença de um para o outro. Tá? Então, aqui é uma fórmula, né? A leitura de 24 horas em gramas por litro, certo? Menos o branco, mesma coisa. Subtrai a leitura por branco. E aí a gente faz a leitura da classe textural de acordo com o triângulo que a gente tem ali como bibliografia, né? E com relação ao grau de floculação, como que a gente vai fazer? Aí o grau de floculação está relacionado àquela dispersão da argila por um dispersante ou pela água. Então, o grau de floculação vai ser a porcentagem dessa argila dispersa, menos a porcentagem de argila em água, dividido pela porcentagem de argila dispersa. Né? Então, a gente vai fazer também a determinação desse grau de floculação. E aí, eu tenho duas questões para discutir com vocês, né? E a gente vai ver isso daí na aula agora. Conversar sobre essas questões, tá bom? Obrigada.